E existem dois fatores para fazer os dividendos aumentarem do Banco Itaú, que, aliás, já vem aumentando forte desde 2023. Mas agora, elementos novos estão chegando e o próprio CEO fala deles. E que, inclusive, está alertando o mercado que pode trazer dividendo adicional a partir do ano de 2026. Afinal de contas, o banco está trazendo mudanças significativas. Já a Sanepar vai receber 4 bilhões de reais em precatórios. E será que isso vai trazer dividendos extraordinários para a companhia? Uma coisa é certa, a Petrobras está abrindo mão do estoque de mais de 50 campos da rodada zero e está despertando o interesse do mercado. Mas será que isso é bom para a companhia? Já no Tesouro Direto, as taxas abriram no mês de setembro com o maior patamar desde abril de 2025. E é claro que existem oportunidades. E vamos ver também o fundo imobiliário da XP, que vendeu suas fatias em 9 shoppings e anunciou 1 bilhão de reais em dividendos. E agora o Ativo Virtual é top 10 no Prêmio Best 2025. E é claro que esse prêmio é importantíssimo para os canais de investimento, sendo que podemos avançar ainda mais, indo para o top 3. Mas para isso, vai depender exclusivamente do seu voto. Basta vir no site, que está com o link na descrição desse vídeo aqui e também no comentário fixado, garantindo que o Ativo Virtual está selecionado e depois clicando em confirmar voto. Pronto, já vai estar confirmado o voto e com isso estaremos um passo mais perto de ser o top 3 do ano de 2025. E inclusive você pode copiar o link e repassar para as pessoas para ajudar o Ativo Virtual. Já posso contar com seu voto? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E como vocês podem ver, o giro do mercado está repleto de excelentes notícias, que podem sim colocar dinheiro no bolso do acionista. Mas vamos começar aqui a respeito do Banco Itaú. Afinal de contas, eu tenho trazido frequentemente no Ativo Virtual, lembrando dos vídeos mais antigos aqui do canal, falando de 2022, início de 2023, que os dividendos iriam aumentar. E de fato isso está acontecendo. Mas agora, tem uma mudança de chave. E tem um detalhe, para melhor. Afinal de contas, o Banco Itaú é o maior banco privado do país e seu desempenho é sim um termômetro para todo o setor financeiro. O banco tem se destacado pela consistência dos seus resultados e pela forte geração de capital, o que tem posicionado como uma das empresas mais queridas pelos investidores focados em renda passiva e dividendos também. Até porque o Banco Itaú tem trazido praticamente lucros recordes trimestre após trimestre. E com uma carteira de crédito, sim, trilionária e também batendo recorde após recorde todos os trimestres. E agora, o evento mais relevante que aconteceu recentemente foi o Itaú Day, onde o próprio CEO da empresa, ou seja, o presidente, com o senhor Milton Malui Filho. E isso aconteceu no Itaú Day 2025. E nesse evento, ele confirmou a notícia que animou os acionistas. Afinal de contas, o Itaú deve pagar dividendos adicionais no início do ano de 2026. E o executivo foi enfático, dizendo que, com as informações que o banco tem hoje, a distribuição é sem dúvida nenhuma certa de acontecer. O CEO destacou que o objetivo do banco é que os dividendos adicionais se tornem recorrentes, ou seja, sejam pagos todos os anos. E ele ressaltou que a capacidade de geração de capital do banco continua muito forte e que as projeções para os resultados de 2025 são muito positivas. E é claro que essa notícia acaba sendo muito impactante para os acionistas do banco e quem acredita no longo prazo da companhia também. O foco na tecnologia e eficiência foi um destaque à parte. Afinal de contas, o presidente do Itaú, incluindo os co-presidentes, o senhor Pedro Moreira Salles e o senhor Roberto Setúbal, reforçaram o papel crucial da tecnologia na jornada de transformação do banco. A empresa tem investido em inteligência artificial para melhorar a eficiência, a produtividade e também a interação com os clientes. O Itaú já tem mais de 500 casos internos de uso de inteligência artificial e seu índice de eficiência está na mínima histórica, em 38,8% no segundo trimestre do ano de 2025. Mais uma explicação adicional. O índice de eficiência, quanto menor, melhor, porque ele é a relação das despesas em relação aos lucros, o que é um sinal que os esforços em tecnologias estão dando resultado. Além disso, falou também sobre o Super App e o varejo, ou seja, o banco também destacou o sucesso com o seu Super App, que já tem 10 milhões de clientes e deve chegar aos 15 milhões no final do ano de 2025. O Itaú lançou também 19 novos produtos nos últimos meses e tem focado em soluções digitais para clientes pessoa física, para clientes pessoa jurídica, que é o chamado Projeto Atlas, e pequenas empresas, que é o Itaú EMP. Então, para nós, acionistas do Itaú, a fala do CEO é extremamente positiva e traz segurança para a tese de investimentos, trazendo previsibilidade de receita, com a confirmação do pagamento de dividendos adicionais de 2026 e a expectativa de que eles se tornem recorrentes
clientes, dá ainda mais previsibilidade, realmente trazendo essa grande visão de futuro a respeito do Banco Itaú para quem busca a renda passiva. Confiança na gestão, afinal de contas, a visão de que o banco tem uma forte geração de capital e que não retém capital em excesso é um forte voto de confiança na gestão. Além também de que os investimentos em tecnologia, como a inteligência artificial e no Super App, mostram que o Itaú está se adaptando ao cenário digital e construindo uma vantagem competitiva, que é difícil de ser replicada. E é claro que você já sabe, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado para falar do Itaú, como fique preparado, por exemplo, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade, e assim você pode influenciar na agenda do ativo virtual. E observando aqui as ações YouTube 3, sim, são as ações que fazem mais sentido para o pequeno investidor, mas não necessariamente para quem quer trabalhar com dividendos sintéticos, ou seja, potencializar ainda mais esses ganhos que, convenhamos, são realmente impressionantes, uma valorização de mais de 29% nos últimos 12 meses, com o dividend yield ainda por cima de quase 9%. E por que eu menciono os dois juntos? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Se as cotações disparam quase 30%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um dividend yield menor. Mas para quem comprou há 12 meses atrás, o dividend yield on cost é muito superior a este aqui. E como se não bastasse, ainda por cima o PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros do banco, está realmente muito descontado, apenas 8,60. Para não ser um número solto, lá nos Estados Unidos o benchmark é de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 vezes e 12 vezes para os mais conservadores, de um jeito ou de outro, para um banco privado, referência no mercado nacional, como é a carteira de crédito e valor de mercado também, não tem dúvida nenhuma. O Banco Itaú está sim muito descontado em relação à sua capacidade de geração de lucros, ainda mais agora. A nossa comunidade está começando a compreender que o banco realmente é muito lucrativo, uma referência para os demais bancos brasileiros e com uma carteira de crédito crescente de maneira constante. Aliás, se observarmos aqui os últimos 10 anos de valorização das ações, é realmente notório e invejável para várias empresas o desempenho dessas ações. O PVP mostra que o Banco Itaú está 77% acima do valor patrimonial. Ainda por cima, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo das ações YouTube 3 seria de R$ 41,56. Ou seja, uma alta potencial de mais de 21%. E é claro, o Itaú paga, sim, um valor pequeno, menos de 2 centavos por ação ordinária ou preferencial de maneira mensal, mas ele também faz pagamentos intermediários. E agora que o CEO está dizendo que ele vai pagar dividendos extraordinários de maneira recorrente, abre-se aqui um precedente para fazermos estudos cada vez mais especializados a respeito do Banco Itaú. Até porque, como eu expliquei, as ações YouTube 4, para quem quer fazer dividendos sintéticos, é simplesmente excelente. Aliás, as ações ITSA 4 também, da Itaúsa, também são excelentes para fazer dividendos sintéticos. E se você ainda não conhece o assunto, já deveria começar a estudar, seja aqui no Ativo Virtual ou fora dele. E é claro que aqui no Grupo VIP do Ativo Virtual, no Grupo VIP de Opções, estamos comemorando frequentemente, inclusive com as ações YouTube 4 do Banco Itaú. E pasmem, fazendo aqui dividendos sintéticos entre 42 centavos e 47 centavos por ação. Sendo que isso é possível fazer até todos os meses, depende da sua exclusiva dedicação e conhecer os momentos certos e as técnicas certas para alcançar esses resultados. E nossa taxa de assertividade é imensa, pessoal. Observem só a postagem recente aqui, todas com lucro, ou seja, o dividendo sintético esperado acima de 40% daquilo que nós havíamos estimado, ou seja, já existe a possibilidade de zerar a operação recebendo pelo menos a metade ou até quase tudo em pouquíssimo tempo. E é por isso que eu falo que é possível fazer dividendos sintéticos em até periodicidade menor do que mensal. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano, como por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%, além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe, além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o Grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da Sanepar. Afinal de contas, ela vai receber 4 bilhões de reais em precatórios. Lembrando que a Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná, uma empresa estatal
que fornece serviços essenciais de água e esgoto. E para empresas estatais, o relacionamento com o governo acaba sendo crucial e, em alguns casos, eles podem ter dívidas a receber do próprio Estado, como é o caso dos precatórios. E a Sanepar acabou de anunciar essa notícia de um enorme impacto financeiro para a companhia. Ela recebeu um depósito de 4,04 bilhões de reais em precatórios devidos pelo governo federal nesta semana. E para quem não sabe, precatórios são títulos públicos judiciais, ou seja, dívidas que o governo reconheceu que deve à empresa ou a pessoas. E certamente neste momento você já está pensando nisso, não é mesmo? Sim, você deve estar pensando nos dividendos que a empresa pode pagar de maneira extraordinária. Afinal de contas, são 4 bilhões de reais. Não é possível que ela não vai distribuir nada para o acionista, não é mesmo? Afinal de contas, também, se observarmos os lucros da companhia, notem, sim, nos últimos 12 meses, teve um salto monumental em relação ao ano de 2024. E o valor dos últimos 12 meses acumulados foi de 2,26 bilhões de reais. Ou seja, o que ela recebeu é quase 2 vezes o acumulado dos 12 meses de lucratividade da empresa. Ou seja, são quase 2 anos de lucratividade da empresa, sendo que o momento atual já é lucratividade recorde. E aí vem aquele comichão. Será que eu estou deixando uma oportunidade passar? Bem, é por isso que aqui no Ativo Virtual eu sempre convido a nossa comunidade a deixar nos comentários as empresas que têm interesse que eu trago Fique Preparado. A Sanepar, por muito tempo, ficou colocada de lado e quando o Ativo Virtual trazia inclusive conteúdos da Sanepar, pouca gente tinha interesse de ver. Então, mais uma empresa para estudar com muita atenção. Mas é claro que eu preciso chamar a atenção que nem todo esse valor aqui será distribuído em forma de dividendos para os acionistas. Existem fatores que fazem com que esse valor provavelmente seja menor. Como, por exemplo, a AGEPAR, ela costuma exigir que uma parcela relevante dos ganhos extraordinários seja usado para modicidade tarifária, ou seja, descontos, abatimentos nas contas, além de outros vários fatores que posso fazer aqui um estudo e trazer para a nossa comunidade ter uma ideia de quanto que esse valor de precatório pode se cair nas contas dos acionistas em forma de dividendos. Mas, novamente, deixe nos comentários abaixo. Se ela for muito pedida, eu trago essa análise aqui, porque as últimas vezes que eu trouxe conteúdo específico para falar da Sanepar, pouca gente teve interesse. E aí, dependendo do interesse, eu posso trazer o dividendo preditivo. Então, o montante é de 4,04 bilhões de reais, já é líquido de honorários advocatícios e imposto de renda, o que significa que o dinheiro já está disponível para a companhia e o valor é total, é este aqui mesmo. Além disso, a Sanepar ainda busca, junto à Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR, um tratamento regulatório específico para a imunidade tributária sobre esses precatórios, que pode tornar ainda mais líquido para a companhia. Então, é óbvio que essa notícia aqui é extremamente positiva para os acionistas de uma maneira geral, diria até mesmo para a comunidade. Afinal, é um valor tão absurdo que, só para se ter uma ideia, a empresa vale cerca de 10,5 bilhões de reais. Então, quase 40% da empresa ela acabou de receber só em precatórios e líquido, o que reforça muito a solidez e a saúde financeira da Sanepar, além de ser uma oportunidade para os acionistas. Atualmente, SAPR11, que são as ações unit da companhia, uma combinação de ações ordinárias, mas preferenciais, nessa cotação dos R$ 34,34, valoriza quase 23% nos últimos 12 meses. O PL é extremamente descontado, como diria o Barça, de graça, 4,48. E o PVP também não deixa dúvida não, 12% abaixo do valor patrimonial. Imagine só, depois que saiu o DRE, com esse novo valor monumental no caixa da companhia. Como ela vai utilizar, pode ser que essa relação fique ainda mais descontada, tanto no PL quanto no PVP. Dividend yield atual de 6,5%, mas imagine o que vai acontecer com o mercado depois que ela declarar o que ela vai fazer com esses precatórios. Agora vamos falar da Petrobras. Afinal de contas, está em um momento estratégico e após a interrupção da venda de ativos, o foco da gestão é na exploração e produção em áreas de alto valor, como o pré-sal, por exemplo. E isso, no entanto, deixa dezenas de campos maduros para trás, criando uma oportunidade única para outras empresas. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, está avaliando a possibilidade de colocar em oferta mais de 50 campos da rodada zero, ou seja, campos com contratos vencidos que a Petrobras não quis prorrogar. Esses campos podem ser incluídos na oferta permanente e leiloados para outras empresas. Para a Petrobras, a ideia é interessante, pois a empresa pode se livrar da obrigação de iniciar o decomissionamento, ou seja, o processo de desativação dessas instalações, que é caríssimo e muito complexo. E essa acaba sendo uma oportunidade de ouro para outras companhias independentes, que podem pegar áreas maduras e com instalações já existentes e retomar a produção com investimento menor. No entanto, a situação não é tão simples assim, principalmente na Bacia de Campos. Quase todas as áreas da Bacia de Campos que estão
estariam em jogo no chamado polígono do pré-sal, que significa que, por lei, elas teriam que ser relicitadas no modelo de partilha, o que é menos atrativo economicamente. Sendo que recentemente também teve mudança de lei, ou seja, para essa situação, o governo federal precisaria aprovar um projeto de lei que permite que as áreas dentro do polígono do pré-sal sejam leiloadas em modelo de concessão, que é mais atrativo. Mas, para quem é acionista da Petrobras, essa notícia tem implicações diferentes, tanto para a companhia quanto para o resto do mercado. Para a empresa, o movimento de abrir mão dos campos maduros é visto como positivo, pois mostra o foco da gestão em ativos mais estratégicos e de alto valor. Vale lembrar que, em 2021 e 2022, a empresa se desfez de várias instalações porque ela considerava não estratégicos, o que resultou em um caixa de 100 bilhões de reais, até mais do que isso, e que trouxe para a companhia um lucro monumental e ela distribuiu em dividendos, chegando ao seu recorde de pagamento e também de valorização no período. Mas nesse caso aqui, a empresa se livra de um custo alto de decomissionamento e concentra seus recursos em áreas mais rentáveis, como o pré-sal. No entanto, se o governo conseguir mudar a lei e leiloar as áreas no polígono do pré-sal, a Petrobras pode ter mais concorrência e pode ser obrigada a competir por áreas que já foram dela. Já para as empresas independentes, a abertura desses 50 campos é uma oportunidade de crescimento. As empresas independentes podem adquirir esses ativos e aumentar sua produção. No entanto, o sucesso vai depender, claro, da lei e da viabilidade econômica das áreas. E por fim, tem o próprio governo, ou seja, a iniciativa pode gerar mais royalties, impostos e empregos também, especialmente em estados como o do Sergipe, que tem se movimentado para viabilizar o modelo de arrendamento das áreas. Então, o principal risco aqui é um impasse político e regulatório, ficou claro. Atualmente, as ações da Petrobras, com PET R4, as ações preferenciais, cotadas nessa cotação de pouco mais de R$ 31, desvaloriza 8,76% nos últimos 12 meses. O PL continua de graça, 5,23%, e o PVP mostra que a empresa está 1% acima do seu valor patrimonial, mas entregando 16,60% de dividend yield. Agora vamos falar do Tesouro Direto. Afinal de contas, as taxas abriram o mês de setembro com o maior patamar desde abril de 2025. E a remuneração do Tesouro IPCA mais 2040 atingiu suas máximas e acabou prejudicando quem já tinha e pretendia fazer marcação a mercado, porque quem tentou fazer isso acabou tomando um grande prejuízo. Lembrando que o Tesouro Direto é a plataforma onde os investidores podem comprar e vender títulos de dívida do governo federal, e a rentabilidade desses títulos pode ser influenciada por fatores como a taxa Selic, a inflação e principalmente a percepção de risco do mercado. A notícia agora é que as taxas dos títulos estão subindo, o que indica que o mercado está mais cauteloso. E por que eu digo isso? Porque se as taxas estão subindo, significa que a demanda pelos títulos está aumentando, o que é natural, certo? Afinal de contas, é a lei da oferta e da procura, ou oferta e demanda. E tem muita gente que ainda tem dúvidas a respeito da confiabilidade desses títulos do Tesouro Direto. Pessoal, pensem o seguinte: se o Brasil der um calote em quem tem os títulos do Tesouro Direto, significa que partes muito menos seguras dentro do país já foram por água abaixo. Então, ainda é, e provavelmente sempre será, o investimento mais seguro disponível no país. Quando os investidores sentem aversão a risco, estão com medo do risco do mercado ou da economia de uma maneira geral, naturalmente se desfazem da renda variável e vão para a renda fixa. E é nessa transição que faz com que as taxas dos títulos valorizem ainda mais. Por exemplo, as taxas de rentabilidade do Tesouro Direto abriram no mês de setembro em um patamar que não era visto desde abril de 2025, como eu expliquei. O destaque negativo ficou para o Tesouro IPCA mais 2040, que está oferecendo uma remuneração IPCA mais 7,28% ao ano, bem acima dos juros compostos do IPCA mais 7,13% ofertados na sexta-feira antes da virada do mês, ou seja, no dia 29 de agosto, que foi o último pregão de agosto. Então, quem investiu no Tesouro IPCA mais 2040 antes dessa procura acirrada pelo título, acabou tendo uma desvalorização de 2%. Mas, novamente, quem contratou o título vai receber exatamente isso aqui no vencimento, ou seja, IPCA mais 7,13% ao ano. Então não tem dúvida não. A taxa fixa está garantida de 7,13% e o IPCA também. Ou seja, qualquer coisa que der aqui de IPCA, quem contratou esse título no dia 29 ou qualquer outro dia vai receber o IPCA mais a sua taxa de contratação. O que a matéria está explicando é que a corrida dos investidores para um ambiente mais seguro
fez com que as taxas do Tesouro valorizassem, subissem, para ajustar a demanda. Normal, isso é mercado. Então quem fez isso acabou conseguindo aqui uma taxa ainda melhor do que foi no último pregão de agosto. E até aí não tem problema nenhum. A questão é que quem comprou no dia 29 ou dias anteriores com taxas inferiores a 7,28% no fixo, certamente ou provavelmente vai receber menos por título comprado. Como nesse exemplo, que quem comprou na virada do mês pagou R$ 1.629,19 e quem comprou na última sexta-feira do mês de agosto foi de R$ 1.596,01. Então é isso que o título vale versus isso que o título passou a valer na próxima segunda-feira, ou seja, dia 1º de setembro. O que traz essa marcação a mercado para quem tentasse desfazer do título antecipadamente de menos 2%. Mas realmente está uma festa para quem está procurando os títulos agora, ou seja, a valorização das taxas deixaram os títulos do governo mais interessantes ainda. Exemplos pré-fixados. 2028 pagando 13,28% ao ano, os pós-fixados. A Selic, por exemplo, de 2028, essas taxas pequenas, até elas sofreram aqui algum aumento, é claro que nem se compara com o IPCA+, porque as taxas são muito maiores, mas também os indexados à inflação. Por exemplo, de 2029, pagando 7,79%. Já o Renda Mais 2030, pagando IPCA mais 7,36% ao ano, e o Educa Mais 2026, pagando IPCA mais 8,06% ao ano. Realmente são taxas impressionantes. É claro que isso aqui, em algum momento, o governo vai ter que pagar a conta dessas taxas altíssimas. Afinal de contas, quem compra os títulos está emprestando dinheiro para o governo e em algum momento ele vai ter que arcar com toda essa taxa aqui que ele está remunerando os investidores. Agora vamos falar desse fundo imobiliário da XP que vendeu fatias em 9 shoppings e anunciou um dividendo bilionário. E o fundo aqui é o XP Malls, que é o XP-ML11, que é um dos maiores fundos imobiliários da bolsa, com um portfólio robusto de shopping centers, onde a gestora tem uma estratégia clara de focar em participações minoritárias em centros comerciais para otimizar o portfólio e aumentar a liquidez. A notícia agora é de que uma grande negociação que visa acelerar essa estratégia aqui. E nesse caso, o negócio foi de 1,6 bilhão de reais com a Risa Real Estate, reforçando a estratégia do fundo de reduzir suas participações majoritárias. O pagamento aqui vai ser feito em 2 parcelas. A primeira já na assinatura do contrato de compra e venda, equivalente a 68% do valor total, enquanto a segunda vai ser paga em até 5 anos. Mas com isso, o fundo pretende gerar essa liquidez imediata de 1 bilhão de reais, que vai ser distribuída aos investidores imediatamente. A expectativa é que os cotistas recebam R$ 4,90 por cota em dividendos no próximo mês. É simplesmente impressionante esse pagamento aqui. A venda das participações de forma majoritária para minoritária está alinhada com a estratégia da XP de ter um portfólio com participações menores em mais shopping centers. A transação envolve, então, esses 9 shoppings localizados entre São Paulo, Campinas, Santo André, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Manaus e Salvador. Para se ter uma ideia, o XP-ML11 está cotado aproximadamente a R$ 103,70 no momento que eu estou gravando esse vídeo, com o dividend yield já de 10,72% e valorizando 3,39% nos últimos 12 meses. O fundo está muito barato, 11% abaixo do seu valor patrimonial, uma liquidez média diária impressionante, passando dos 9 milhões de reais. Então, provavelmente você não vai ter dificuldade de negociar esse fundo imobiliário aqui. Mas precisa ter atenção e velocidade nas negociações, porque o fundo já começou a valorizar muito por conta dessa notícia. Se observarmos o dividend yield, o XP Malls tem pagado em torno de 0,92% e 0,89% ao mês. Em valores absolutos, 92 centavos por cota. Imagine pagando R$ 4,90. Mas vai deixar nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.